Olá, tudo bem? Oitavo ano, aqui é a Prof. Rafa e hoje a gente começa então mais uma videoaula de arte. Então na videoaula de hoje a gente vai concluir aí o assunto que nós estamos tratando na nossa apostila, né? Vamos finalizar então o conteúdo da apostila para que a gente possa então dar início às nossas atividades avaliativas conforme nós conversamos lá na nossa live, ok? E aí, a gente falou um pouquinho na aula anterior sobre a curadoria e na nossa live também sobre a importância que tem um curador no meio das artes, de uma maneira geral, né? O curador é aquela pessoa responsável, então, para organizar uma exposição, né? Para pensar em todo o espaço em que essas obras estarão expostas, de que maneira elas serão expostas, de que maneira essa exposição será apresentada ao público, né? E muitos curadores também são responsáveis pela conservação dessas obras. E aí, quando a gente fala sobre isso, a gente vai falar um pouco agora sobre a forma com que nascem as exposições artísticas, né? A gente sabe que um dos locais mais conhecidos para exposições artísticas são os museus, são os espaços expositivos, né? Que nós conhecemos como museus ou galerias de arte. E aí, se a gente for fazer um parâmetro e voltar lá na história, a gente vai lembrar que os museus nem sempre existiram, né? E aí começa-se, então, há muitos e muitos anos atrás, a ideia de criar um gabinete de curiosidades, certo? Então, pessoas que adquiriam obras de arte, porque a arte ela existe há muitos anos, elas tinham o interesse de estabelecer um dia, um local, para que elas pudessem apresentar para os seus amigos, para as pessoas da região, essas peças que elas tinham tanto valor, né? Que elas estimavam tanto, essas obras de arte. E aí, então, começa, lá na nossa página 25 da apostila, é possível vocês visualizarem uma gravura que foi feita, na qual ela demonstra um pouquinho de como eram esses gabinetes de exposições, de curiosidades. E aí, então, reuniam-se várias pessoas, era como se fosse uma feira de ciências, mas, na verdade, uma grande exposição de arte. E aí, as pessoas, elas penduravam nas paredes, colocavam os objetos nas mesas, até nos tetos, elas lotavam aquele espaço com objetos interessantes, históricos, e aí então surgia o que a gente conhece como uma das primeiras formas de se fazer exposições artísticas, né? E aí, quando a gente fala de uma exposição, a gente está falando no ato de organizar, né, obras dentro de um espaço específico, né? E aí, começam a surgir, então, também os salões de arte. E aí, os salões de arte, eles são responsáveis, então, para o impulsionamento de muitos artistas que nós conhecemos. Mas, artistas como Claude Monet, que hoje nós conhecemos como um impressionista muito importante, foram recusados nos salões de arte, né? E aí, então, por conta dessas recusas que artistas como Claude Monet e outros impressionistas da época sofriam por esses salões, dessas instituições, eles resolveram, então, criar o seu próprio salão de arte, chamado Salão dos Recusados. Olha só que interessante. Então, lá naquela mesma época em que a impressão do sol nascente estava sendo desenvolvida lá por Monet, em que esse movimento artístico que nós estudamos estava surgindo,
artistas se revoltam contra instituições que promovem esses salões de arte, que até então aí prezavam artes mais conservadoras, então aquelas artes mais clássicas, né, que contavam mais sobre a história. E aí esses artistas, eles são recusados e eles criam então um salão deles, o Salão dos Recusados. E eles fazem então um marco histórico. E a partir daí então começam a surgir salões que, na verdade, reúnem artistas de diversas linguagens da arte. E aí, pessoal, quando a gente fala de um salão de arte, a gente está falando então de uma seleção que é feita por curadores, certo? Existe uma banca examinadora, assim como quando vocês forem lá fazer o vestibular de vocês vão ter que apresentar a faculdade de vocês vão ter que apresentar o trabalho de vocês para uma banca, ou seja, professores competentes que vão avaliar o trabalho de vocês. E aí num salão de arte isso acontece também dessa forma. Então esses curadores, e esses especialistas em arte, eles observam, analisam as obras e aí eles então selecionam obras para entrar nesse salão. Os salões, eles trazem um certo status para o artista, traziam um certo status para o artista, porque através dele os artistas passavam a ser conhecidos pelos críticos de arte da época, pelos marchands, que são as pessoas que patrocinam e compram obras de artistas e negociam essas obras. Enfim, era uma vitrine muito importante na época, né? Mas como eu disse, eles tinham uma ideia muito clássica ainda. E aí o Salão dos Recusados vem com uma nova proposta de trazer salões que abram, então, possibilidades para artistas que trabalham em outras linguagens, que não as clássicas, né? Que eram tão valorizadas e somente apenas até então. E além disso, os artistas ganhavam prêmios, né? Em dinheiro, ou então materiais, viagens, enfim. Até hoje, existem salões de arte que acontecem em todo o mundo, certo? Salões muito importantes. Eu, Prof. Rafa, que também sou uma artista visual, já participei de alguns salões de arte. Então, eu já tive obras minhas que foram selecionadas para esses salões. Foi uma experiência bem interessante, porque dessa forma, o meu trabalho teve uma visibilidade maior, né? A gente conhece muitos artistas, conhece então curadores, marchands, pessoas que podem de alguma forma comprar o nosso trabalho, né? Então, essa modalidade dos salões, ela acontece há muito tempo. E os primeiros salões aconteceram lá em Paris, no século XVII, como eu disse para vocês, mas a forma como esses salões aconteciam era diferente das que a gente vê hoje. As obras, elas eram emolduradas antigamente. Então, todas as obras de arte tinham molduras e elas eram colocadas nas paredes umas ao lado das outras, né? Sem muitos critérios, porque aí nessa época o ofício de curador, ele não era ainda uma coisa tão conhecida, tão importante, né? Então lá no século XVII as pessoas que julgavam essas obras eram pessoas que apenas apreciavam arte, estudavam arte, né? E aí essas paredes, elas levavam várias obras, como vocês podem ver lá na obra que está lá em 1636, de Franz Franklin, aonde está lá na nossa apostila, na página 25, a gente vê uma imagem de várias molduras, várias obras colocadas umas às outras. E aí, então, não existia muitos critérios em relação às pinturas. As pinturas, elas eram colocadas apenas umas ao lado das outras, sem critérios. E aí, então, nessa época, as pinturas, elas eram geralmente pinturas que contavam um pouco da história, né? Do país, cenas bíblicas, mitológicas, enfim, tudo muito clássico. E aí, lá na Alemanha do século XX, começam então a haver exposições
diferentes, exposições com os moldes das que nós vemos hoje, né? Quando a gente vai lá no museu, a gente vê as exposições diferentes, obras distantes umas das outras. Esse é um papel do curador também, né? De pensar em que lugar que cada obra vai estar, de que forma a leitura da obra ela vai ser interferida. Se eu colocar uma obra muito perto da outra, quem sabe eu não consigo ter uma atenção muito grande para determinada obra, e aí o meu olhar ele fica confuso. Então, se eu distancio essas obras, eu tenho uma capacidade maior de concentração lá do meu espectador. E aí hoje, então, a gente vê um critério maior feito por esses curadores nas exposições em relação as classes, aos gêneros de pintura, porque vocês sabem que existem vários gêneros de pintura, né? Existem pinturas de gênero como paisagem, naturezas mortas, existem pinturas que são retratos, né? E os retratos que demonstram arquiteturas, esculturas, existem pessoas da hierarquia, músicos, enfim, figuras públicas que são retratadas. A gente tem a pintura de história, que é a pintura que demonstra um pouco da nossa história, então a mitologia grega, a história mesmo do nosso país ou das guerras, do mundo em geral, e cenas bíblicas também. Então a pintura ela é separada por gêneros hoje. E aí o papel do curador é justamente selecionar esses gêneros da pintura, ver de que maneira essa pintura vai ficar mais interessante em determinado espaço, se o fundo da parede deve ser branco, se ele deve ser colorido, se ele, que impressão que a gente vai ter se a gente estiver mais afastado, mais perto, enfim. Para nós fazermos uma exposição de arte, é preciso pensar nela. E, então a aula de hoje era mais pra gente conhecer um pouquinho sobre a história dos museus, como eles nascem, né? Então nós vimos que eles nascem lá com os gabinetes de curiosidades, e aí eles vão sendo desenvolvidos, os salões de arte vão se desenvolvendo também, e aí hoje a gente, existe uma infinidade de museus que nós podemos visitar. Agora que nós estamos em quarentena, fica o convite aí para vocês fazerem uma visita online ao Museu do Louvre, por exemplo, que é possível a gente visitar o museu, percorrer por todas as salas do museu. Muitos museus hoje têm essa funcionalidade online aí, então é interessante que vocês conheçam um pouquinho. Tá bom, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouco mais sobre a história dos museus, né? Assim como a tecnologia foi evoluindo, a arte foi evoluindo junto, a maneira como a gente apresenta a arte, ela também evolui. E aí hoje com a tecnologia é possível a gente visitar um museu sem nem sequer estar lá. Então, espero que vocês tenham gostado de aprender mais um pouquinho sobre isso. E um grande beijo a todos.